Glória a Deus. Eu vou aproveitar que está todo mundo aquecido agora, né? Todo mundo já aqueceu. Estamos prontos para a corrida. E já que estamos de pé, vamos fazer uma maratona de 32 versículos. Amém? Parecem cansativos, parecem ruins de se ler. Mas hoje você vai ver a importância deste trecho que todos nós, cristãos, quando lemos a Bíblia, desprezamos. Geralmente quando nós pegamos a Bíblia e começamos a folheá-la, para lê-la, chegamos nessas partes, nós passamos a página. E hoje você vai entender por que é tão importante aquilo que nós vamos ler hoje. Vamos apagar a luz. O pessoal tem que ver a arte que o pastor fez, né, gente? O pastor faz arte. Olha que arte. Volta lá. Olha que bonito. Hein? É Deus, né? Cada um diante da sua parte no muro. Cada um diante da sua tarefa, da sua missão. Deus não exige que você faça tudo, mas espera que você não abandone a sua parte, a sua missão. Nós estamos na nossa série de 52 dias, pode voltar à luz, 52 dias de devocionais. Hoje é o 27º dia, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quem diria que num livro tão pequeno de 8 capítulos, nós conseguíssemos extrair 52 lições e 15 mensagens. Mas Deus é tão poderoso, porque vem mostrar para nós que este livro é tudo sobre mim e sobre você. É tudo sobre a igreja. É tudo sobre aquilo que nós precisamos fazer. Todos nós precisamos reconstruir algo. Todos nós precisamos reerguer algo. Algum muro que estava quebrado, alguma porta que estava queimada, alguma coisa que trazia vergonha. E Deus nos mostra porque Ele quer nos ajudar a restaurar. Então, eu vou ler um versículo e você vai ler outro e nós vamos ler juntos. Eu quero saber se vocês almoçaram hoje, tá bom? Porque eu quero ver a força com a qual vocês vão ler. Vamos começar Neemias capítulo 3, verso 1, e nós vamos daí para frente. Então se dispôs Eliasibe, sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na e assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Vocês? Os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Merenote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berenias, filho de Bezalel, a cujo lado reparou Zadoc, filho de Mara. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Mesodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Merenotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Aranias, dos ourives, junto dele, Ananias, dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Amanafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Azus, filho de Rasdaneles.
E a outra parte reparou Malaquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Janoés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha até à porta do monturo. A porta do monturo reparou a Ananias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquel. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispá. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Razabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Babai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande amor Baruque, filho de Azai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. Estamos acabando. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasib até a extremidade da casa de Eliasib. Depois repararam Benjamim e Hassub defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazeias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Yuri, filho de Renanad, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Paraós. Olha que interessante essa aqui agora. Os tecoitas aparecem pela segunda vez. Depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta, até ao muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois deles Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anã, o sexto filho de Salaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives dos mercadores. Aleluia. Gente, ele começa na porta das ovelhas, ele dá a volta em toda Jerusalém e termina na porta das ovelhas. Então ele mostra um ciclo completo
completo. Nós vamos navegar nessa mensagem poderosa. Feche os seus olhos, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor nesta noite pela Tua palavra, pela Tua presença. Peço ao Teu Espírito que tire de nós toda distração, todo medo, toda ansiedade. Eu sei que muitos temos lutas, batalhas, problemas. Mas, Pai, eu te peço que neste momento o Senhor nos coloque em uma redoma espiritual guardada pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Toda distração, toda opressão, toda insinuação, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós ordenamos que saia deste ambiente agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, coloque o nosso coração e nossa mente conectados entre si e conectados com o trono da Tua glória, para que percebamos a Tua graça sobre nós e a recebamos e a entendamos e saibamos que Tu és o Deus que não despreza as mínimas coisas que fazemos no Teu reino. Fica conosco, fala conosco, o Teu Espírito tem liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, que palavra difícil, né? 32 versículos de genealogia. Ninguém gosta de genealogia, ninguém gosta de ler genealogia. É cansativo. Há muito tempo atrás, eu e o Felipe estávamos discutindo sobre a genealogia em Mateus. E uma mensagem poderosa que a gente ouviu ali naquela genealogia. E hoje eu trago uma outra genealogia. 32 versículos de histórias. 32 versículos de famílias. 32 versículos de pessoas. 32 versículos de gente de todo tipo, filhos, filhas, sacerdotes, ourives, perfumistas, pessoas que trabalhavam com todas as formas de trabalho. E o que eu quero trazer para você hoje é que a reconstrução que Deus quer fazer, ela só avança quando cada pessoa assume a parte que Deus colocou diante dela. Quando cada pessoa assume a sua função, o seu trabalho, o seu pedaço, tudo pode acontecer. A reconstrução começa ali. O milagre, ele acontece quando cada um assume o seu lugar. Cada um assume a sua função. Esse capítulo de Neemias é um daqueles que todo mundo quer pular, que todo mundo quer ler rapidamente. À primeira vista parece que é apenas uma lista de nomes, portas e famílias e profissões e trechos, mas quando nós olhamos com atenção espiritual, nós vamos perceber que esse capítulo é muito mais do que uma lista de trabalhadores, é muito mais do que uma lista de feitos de pessoas, é o retrato de uma comunidade inteira que se levanta para reconstruir algo que estava destruído, que estava quebrado, e não é apenas sobre pedras, não é apenas sobre muros, é sobre portões. Não é apenas sobre engenharia, é sobre posicionamento, é sobre atitude, sobre como se portar, o que fazer. O capítulo inteiro mostra para nós uma verdade muito poderosa. Deus reconstrói uma cidade quando cada pessoa entende que existe uma parte do muro que ninguém pode fazer, só você. Existe algo a ser feito que ninguém pode fazer no seu lugar. Neemias, irmãos, ele tinha visão. O povo tinha uma dor. A cidade eram ruínas. Os inimigos atentos a tudo que estava sendo feito ali. Mas agora tem uma decisão. Neemias, ele toma uma postura, não mais ficar apenas olhando para o estrago. É hora de colocar mãos à obra. É hora de fazer alguma coisa. Tem momentos que Deus nos tira da fase da lamentação, onde a gente fica só, ai meu Deus, por que isso aconteceu? E Deus te coloca na fase da reconstrução. A hora que Ele te chama para agir e fazer algo, se mover. Tem uma hora de chorar, sim, mas já chega, já passou. Tem a hora de orar pelas portas queimadas, mas já passou também. Tem a hora que você precisa sair do discurso e agora entrar no canteiro de obras. Você tem que sair daquilo que você fala e entrar naquilo que você faz. Neemias mostra que uma reconstrução sobrenatural, e aquilo foi sobrenatural, porque até hoje, reconstruir aquilo em 52 dias é muito difícil.
muito difícil, mas ele mostra para nós que essa reconstrução sobrenatural, ela não acontece apenas com grandes discursos, com discursos acalorados, com palavras sábias que vão mexer com a emoção. Ela acontece, a grande obra, o grande milagre de Deus, ele acontece com pessoas comuns, pessoas simples, assumindo cada um as suas responsabilidades específicas diante de Deus. Não basta ter um Neemias enviado do rei com cartas e tudo, se ele chegar lá sozinho, ele não dá conta. Ele não consegue fazer sozinho. A grande pergunta é, qual é a parte do muro que Deus colocou diante de você? Qual é a parte dessa reconstrução que Deus põe diante de você? Porque toda reconstrução coletiva, ela começa com uma decisão individual. Alguém tem que tomar uma postura, alguém tem que tomar uma atitude em todos os cantos, em todos os lugares. Quando nós vamos ver o contexto histórico deste capítulo de Neemias, nós vamos ver que a gente tem que entender esse momento. Jerusalém estava com os muros derrubados, portas queimadas, amém? Todo mundo lembra disso. Hanani leva uma ideia, leva uma história, conta para Neemias lá na Pérsia. Ele estava em Suzã, onde hoje é o Irã. Ele estava lá, ele vivia no palácio, vida boa, comia a comida do rei. De repente alguém fala para ele, olha, Jerusalém está toda destruída, os muros estão quebrados, as portas foram queimadas. Irmãos, na antiguidade, muro era representação de proteção. Porta era representação de acesso. Isso era muito importante, porque uma cidade sem muro é uma cidade vulnerável. Uma cidade sem porta é uma cidade exposta. Uma cidade sem proteção é uma cidade sem respeito. Sim ou não? É uma cidade sem respeito. Qualquer um entra e faz o que quiser. O que bem desejar fazer. Nos capítulos anteriores, nós vimos Neemias orando, chorando, planejando, inspecionando. Nós vimos Neemias convocando o povo. Agora, no capítulo 3, a resposta prática da visão é: faça alguma coisa. Tome uma atitude. Você precisa tomar alguma atitude. Ele convoca o povo. E nós vemos isso acontecer, porque é uma visão que fica só no coração do líder. A visão que está só no coração do líder, ela não tem efeito. Ela não faz, ela não vale, ela não funciona. Ela não vai conseguir fazer nada, mas a visão que chega nas mãos do povo, a visão que chega na mão das pessoas, ela se transforma e ela provoca transformação. Uma visão que sai do coração e vai para as mãos significa gestos, atitudes. Quando a visão é apenas pregada, e não adianta eu ficar aqui pregando 15, 20, 30 vezes uma mesma mensagem, ela pode até inspirar, mas quando ela é assumida, ela provoca construção, ela provoca atitude, ela provoca transformação. Neemias mostra vários grupos trabalhando em diferentes partes do muro. Eu disse para vocês, começa na Porta das Ovelhas, deu volta em toda Jerusalém e termina na Porta das Ovelhas. Sacerdotes, levitas, ourives, perfumistas, líderes, filhas. Aqui falou que tinha filhas trabalhando, porque você espera que só os filhos trabalhem. Mas Neemias agora conta que havia filhas trabalhando, comerciantes, guardas, moradores de outras regiões, famílias inteiras aparecendo ali envolvidas nessa reconstrução. E essa expressão, ela é tão poderosa e tem algo muito interessante acontecendo em tudo que nós lemos ali na interseção entre os versículos. Junto a ele, ao seu lado, depois dele, defronte da sua casa, cada um reparou. Você percebe que na ligação interversicular, na ligação entre cada versículo, existe isso, junto com ele, depois dele, paralelo a ele, ao lado dele. O capítulo ele é construído com uma grande corrente de responsabilidades. Cada família com uma responsabilidade, e porque ninguém reconstrói tudo sozinho, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Mas aí nós vemos cada um fazendo uma parte. É uma das maiores lições do capítulo 3 de Neemias. Lembre que nós estamos apenas no capítulo 3. Deus não exige que você faça tudo. Deus quer que você apenas não abandone aquilo que está diante de você. O grande problema é que muitos abandonaram aquilo que Deus colocou diante dele, e ele está prestando atenção em outras coisas. Ele quer fazer outras coisas, mas ele não cuida daquilo que Deus colocou diante de si.
diante de você, para que você possa fazer. E eu extraí algumas verdades, tentando concatenar todo o capítulo 32. E eu primeiro quero dizer que a reconstrução começa pela consagração das portas. Hein? Primeira chave de uma reconstrução, consagrar portas. Por quê? Você precisa limitar certos acessos. Quando você restaura e reestrutura a porta, você agora define quem entra e quem sai. Você agora passa a ter controle de acessos. E o primeiro versículo, caprichosamente, ele fala: Elisabe, o sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes, com seus irmãos, edificaram a porta das ovelhas, a consagraram e puseram ali as portas. O primeiro grupo é formado de sacerdotes. O primeiro grupo formado de pessoas envolvidas com o serviço. E a primeira porta reconstruída é a porta das ovelhas. Lá em João, capítulo 5, você vai ver de novo a menção à porta das ovelhas. Ela é tão importante que Jesus um dia passa perto da porta das ovelhas. Se um dia você for em Jerusalém comigo, você vai lá, amém? Passa perto da porta das ovelhas e ele chega e encontra um homem que há 38 anos estava destruído. Olha a importância dessa porta. 38 anos, algo destruído, um homem morto, sujo, todo acabado. E Jesus fala assim: eu vou fazer alguma coisa, eu vou reconstruir. E aquele homem vai fazer algo que depois a gente vai ver aqui também, né? Que é se levantar, se mover, fazer algo. A porta das ovelhas era a porta por onde passavam os animais que eram para o sacrifício. E ali havia um tanque onde as ovelhas eram lavadas, eram limpas. Eles tinham que preparar a ovelha para o sacrifício, não podia chegar com sujeira. Então é uma porta ligada à adoração, é uma porta ligada ao culto, é uma porta ligada ao altar, é uma porta ligada ao relacionamento com Deus. Porque antes de você reconstruir todas as outras coisas na sua vida, você precisa reconstruir o seu relacionamento com Deus. Não adianta você consertar tudo lá fora, de que te vale ter tudo e não ter nada. De que vale você fazer tudo, mas a sua relação com Deus está totalmente destruída. E aí, como é que vai ser? Antes de reconstruírem os outros acessos da cidade, eles começam pela porta ligada ao altar. E isso é profético para nós. Isso nos ensina que a reconstrução verdadeira, ela precisa começar pela restauração da adoração. Você quer reconstruir algumas coisas na sua casa, na sua família? Comece restaurando a adoração. Chama todo mundo para orar. Comece a consagrar a sua casa. Ore nos portões da sua casa. Vai lá ungir sua casa. Pede Deus para colocar anjos guardando. Tudo começa aí. Antes de fazer projetos, Deus quer reconstruir altares. Antes de Deus fazer qualquer coisa dentro de uma cidade, Ele quer reconstruir altares. Gideão, Deus tinha uma grande missão para ele. A primeira coisa que ele teve que fazer lá na casa dele, destruir os altares de Baal que estavam na sua casa. Ele precisava reconstruir algo na sua casa primeiro para ele ter legitimidade. Antes de reconstruir estruturas, Deus quer reconstruir prioridades na sua vida. Qual é a primeira coisa que você fala quando você acorda? Qual é a primeira pessoa em que você pensa? Você pensa no seu problema ou no Deus que é maior do que todos os problemas? Porque a reconstrução não pode começar apenas com estratégias. Eu tenho que fazer um monte de estratégia. Meu irmão, primeiro ore a Deus para Ele te dar as estratégias certas. Existem estratégias que não darão certo, que não surtirão efeito. Muitas pessoas querem reconstruir a vida financeira, mas não restauram a sua fidelidade com Deus. O que adianta? Não é fiel com Deus, como é que você vai receber? Não tem jeito, não vai. Muitas pessoas querem reconstruir a família, mas não reconstroem o altar doméstico. Nem ela mesma muda. Quer mudar todo mundo, mas ela não muda. Quer reconstruir a paz sem restaurar a presença de Deus na sua casa. Não tem jeito. Quer reconstruir ministério, mas não restaura a santidade. Não tem jeito, não vai para frente, porque aquilo que não é consagrado a Deus pode até ser construído. Aquilo que você não consagrou a Deus, você constrói, pode até fazer, mas não vai permanecer de pé diante das adversidades. Aquilo que você constrói sem ser consagrado a Deus não fica de pé. Jesus fala sobre a construção sobre a rocha e a areia. Lembram? Quem é a rocha? É o próprio Senhor. Ele fala que aquela casa que foi construída sobre a rocha, veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva, ela permaneceu. Aquilo que você constrói com Jesus sendo a base, fica sólido, indestrutível.
Toda reconstrução precisa começar quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar na sua vida. A segunda grande verdade que eu extraí: a obra de Deus precisa de gente que se levanta, gente que toma postura, que toma a atitude. O texto começa dizendo: então se levantou Eliasibe. Ele começa falando no primeiro versículo do capítulo 3. Então ele se levantou. Essa expressão, se levantou, é importante porque a reconstrução começa quando alguém se levanta. Tudo começa quando alguém fica de pé, se põe de pé, porque Deus... Tem pessoas, irmãos, que acostumam com o problema. Tem gente que está acostumado. O problema está assim há muito tempo. Só sei que foi assim, sempre foi assim. Tem pessoas que terceirizam o problema. Está assim por causa de fulano. Está assim por causa de Beltrano. Está assim por causa de um monte de gente, menos de mim. Mas Deus procura pessoas que se levantam diante de um problema. Lá em Isaías 58, nós vamos encontrar um nome que Deus deu para quem se levanta diante do problema. A gente já vai chegar lá. Neemias, ele se levanta, os sacerdotes se levantam, as famílias se levantaram, os líderes se levantaram, os trabalhadores se levantaram. Então, a reconstrução, ela não começou com todo mundo sabendo fazer tudo, mas a reconstrução começou com cada um fazendo aquilo que era a sua parte. Cada um fazendo aquilo que tem que ser feito, porque Deus não está procurando especialista em muralha. Se Deus quisesse um especialista, ia mandar buscar alguém lá na Babilônia, que tinha as grandes muralhas e aqueles jardins suspensos da Babilônia. Mas nem aquilo segurou quando o imperador da Pérsia destrói, quando Dario toma a Babilônia. Nem isso segurou. Então Deus não está preocupado com especialistas. Deus não estava procurando especialistas em muralha, Ele estava procurando corações disponíveis. Deus estava procurando pessoas que estavam dispostas a fazer alguma coisa. Isso é para nos confrontar severamente, porque muitas vezes a gente quer esperar o cenário ideal. A gente quer esperar o recurso ideal. A gente quer esperar a equipe ideal. Irmão, se a gente fosse esperar ser ideal, a gente não ia ter nem filho, porque ninguém estava pronto para ter filho. Estava ou não estava? Só no segundo ou no terceiro que a gente aprende mais ou menos. Nossa, eu errei tanto nesse aqui, não é assim? Às vezes o segundo é o mais beneficiado, que a gente faz o primeiro de teste, né? Incubadora, o primeiro é teste. Aí depois, tudo que a gente errou, a gente vai acertar no segundo, não é assim? Irmãos, nós não estamos preparados. Esperar o cenário ideal. Esperar ter a casa pronta, esperar ter o carro. Não adianta nada disso. Nada é pronto se Deus não está presente. Agora, se Deus está presente, cada passo é um solo firme para você. E Neemias mostra que a reconstrução, ela não começa quando tudo está perfeito. Ela começa quando alguém se levanta, mesmo no meio das ruínas, e fala: vamos fazer algo. Vamos fazer algo, vamos nos mover, vamos transformar. A reconstrução, ela não espera o conforto chegar, ela começa quando a obediência está na frente. Vamos reconstruir, então vamos. Você não precisa esperar tudo estar resolvido para você obedecer. Você não precisa esperar todos concordarem para você começar. Você não precisa esperar sentir força para se posicionar. Tem hora que a gente não tem força. Vai levantar às 5 da manhã desse frio para ir para a academia para você ver. A vontade é de não ir. É desistir. Vai fazer uma dieta com esse frio, irmão. Nesse frio. O pecado é que só fazem comida gostosa nesse frio. Sim ou não? Sim. Só comida quente, gostosa, cheia de gordura. E aquele cheiro. Você quer comer aquele negócio? Com mineiro. Você quer comer aquele trem, né? Mas como é que você vai fazer? Você precisa resistir. Você não pode ficar esperando. Você precisa se movimentar. A terceira verdade, cada um tinha uma parte específica no muro. Nós vemos ali Neemias citando pessoas, reparando pontos específicos do muro. Uns trabalhavam na porta dos peixes, outros na porta do lixo, até a porta do lixo. Todas elas com suas importâncias. Isso mostra a organização, mostra para nós as responsabilidades. Neemias não falou assim: todo mundo faz qualquer coisa em qualquer lugar. Não. Cada um faz alguma coisa no seu pedaço, cada um no seu quadrado. Tinha distribuição, tinha ordem, tinha designação. E a reconstrução, ela não é uma bagunça espiritual. Reconstrução, ela precisa ter direção, precisa ter disciplina, precisa ter responsabilidade. Eu preciso estar tranquilo se eu deixo uma responsabilidade com alguém para fazer algo, e eu não estarei presente, mas tenho certeza que será feito.
porque uma orientação foi dada, um método foi aplicado. Então eu preciso ter certeza que tudo aquilo será feito conforme foi previsto. Cada um sabia onde é que tinha que estar. Cada família sabia o trecho que tinha que reparar. Cada grupo sabia o que tinha que levantar. O problema de muitos lugares não é a falta de dom. Muitas vezes é a falta de posicionamento. Temos pessoas maravilhosas aqui, todos vocês são maravilhosos, cada um com dom, cada um com uma habilidade ímpar que Deus deu só para você. Eu não tenho, a pastora não tem, cada um de nós aqui, se eu for, a Tânia não tem, cada um tem. O que um tem, o outro não tem. O que vocês precisam entender é que essa habilidade é tão poderosa, que ela precisa ser usada da forma certa e no lugar certo. Aí sim, a chave certa, no segredo certo da fechadura, é você conseguir abrir portas que o outro não consegue, porque só você tem esse segredo. E nós precisamos reparar isso. Tem pessoas que são extremamente úteis, mas estão distraídas. Pessoas ungidas, mas estão longe do trecho que elas deveriam estar reparando. Elas estão preparadas, estão prontas, mas estão no lugar errado, com a ferramenta errada. O muro que você ignora pode ser exatamente a brecha onde o inimigo vai entrar. Aquele pedaço quebrado que você está ignorando pode ser muitas vezes a brecha. A sua família pode ficar vulnerável. A sua célula pode ficar vulnerável. O seu trabalho pode ficar vulnerável. O seu ministério, a sua igreja pode ficar vulnerável. Quando você não repara o espaço que você tem que cuidar. A sua geração pode ficar vulnerável se você não cuidar. Tem coisas que você precisa preparar para que seus filhos não vivam. Para que seus filhos não sintam as mesmas dores que você sentiu. Tem cuidados que você precisa tomar. Palavras que você não pode falar. Palavras que te feriram terrivelmente. E você vai falar do mesmo jeito com seus filhos? Vai deixar a mesma rachadura? Palavras que te machucaram, que até hoje, tem gente, gente, eu estou sentindo gente aqui até com nó na garganta agora. Palavras que você ouviu que te feriram frontalmente. Que até hoje, quando você pensa, te dói. Você vai falar a mesma coisa com seus filhos. E aí? Continuando quebrando os muros, rachando, deixando brechas, botando fogo nas portas. Deus não te chamou apenas para admirar uma obra. Deus te chamou para participar desta grande obra. De cuidar do jardim onde Ele te colocou. De cuidar da família que Ele te deu. De cuidar da igreja onde você está. De cuidar do ambiente que você participa. Quarta verdade. Alguns reconstruíram diante da sua própria casa. E é tão interessante isso, porque Neemias citou algumas pessoas que reconstruíram na frente das suas próprias casas. Isso é muito poderoso. É um dos detalhes mais fortes. Está lá em Neemias capítulo 3, versículos 10, no 23, 28 e 30. Pessoas que trabalharam no muro na frente das suas casas. Caprichosamente o muro estava de frente de suas casas. Isso é muito poderoso, porque antes de querer consertar a cidade inteira, alguns precisavam começar pelo trecho que estava na frente da sua casa. Antes de consertar tudo, tinha que consertar o trecho na frente da sua casa. Olha, meu irmão, se você sai no portão da sua casa e você vê um buraco no passeio, que ele está te incomodando, Deus está te falando assim, conserta esse negócio aí, só. Conserta esse trem. Você está passando vendo sua casa, tem um buraco, e você pensa, nossa Deus, a prefeitura nem para consertar esse trem. Todo dia. Eu estou pensando, meu irmão, vai lá, bota uma pedra bem grande, uma lata com pedra, pinta, põe uma massinha de cimento ou uma latinha de cimento, 1 quilo só, irmão, vai lá e tampa esse buraco. Vai lá, faz alguma coisa. Para de ficar culpando os outros. Faz o que você pode. Às vezes tem gente que tem mato na porta da sua casa que se bobear, sai uma onça do mato. Sai uma onça. Tem que tomar cuidado. Ele passa todo dia na porta da casa dele, tem um matagal. Mas na porta da casa, irmão, não é do outro lado do vizinho, não. É na sua porta. Você abre a porta, você não sabe nem como é que você vai sair assim. Que você afasta o capim para um lado, sai do outro. De tanto mato que tem. Meu irmão, vai lá capinar. Deus está te chamando. Conserta esse negócio. Conserta esse muro de sua casa. Faça alguma coisa. Deus quer reconstruir as coisas, mas Ele precisa começar por você. Quem quer reconstruir alguma coisa, quer reconstruir alguma coisa na cidade, quer reconstruir na sua vida, mas ignora a própria casa, não entendeu a ordem da reconstrução. A ordem da reconstrução começa pelo altar, depois pela sua casa. Tem que passar pela sua casa. Tem uma parte do muro que está diante da sua casa. Tem uma responsabilidade espiritual que começa na sua casa.
tem um ambiente que precisa ser reparado, começa por você, na sua casa. Tem uma brecha que Deus não quer que você terceirize. Não é a prefeitura que vai tampar essa brecha, não é o amigo, não é o vizinho que vai tampar essa brecha. Tem brechas que você terá que tampar. Antes de reconstruir o muro, reconstrua sua casa. Irmãos, a coisa mais poderosa que Deus te deu foi sua casa. A coisa mais poderosa que Deus te deu é sua família. Você precisa cuidar da sua família. Não tem outra coisa. Antes de apontar falhas na cidade, olha para a porta da sua casa. Vai limpar seu bigode antes de falar que o mundo está fedendo. Né? O mundo está fedendo, seu bigode que está sujo, você nem percebeu. Vai limpar. Toma cuidado. Tem muita gente querendo ter voz pública, mas desprezou o altar privado dentro da sua própria casa. Tem gente que quer influenciar a multidão, mas não consegue pastorear nem a própria casa. Você quer ser pastor de multidões, vai pregar para sua casa primeiro. Se você convencer a sua casa, meu irmão, você convence o mundo. Se você conseguir convencer seus filhos, discipular seus filhos, você discipula o mundo. Porque é difícil discipular filhos, sim ou não? Ninguém fala que é fácil aqui não, que eu jogo a Bíblia daqui, lá na cabeça dele. Não é fácil. Porque eles não são iguais. Primeira coisa, são completamente diferentes. Completamente, assim como você era na sua casa também. Amém? Eles têm pensamento, eles pensam livremente. Terceiro, eles estão sendo discipulados nas escolas, nas amizades, naquilo que eles assistem, naquilo que eles estão fazendo, e muitas vezes nós não estamos percebendo. Aí estamos cuidando do muro do outro. O muro do fulano de tal. O muro de Bertrand. Cuida do seu muro para você ver, não. Cuida da sua casa, do seu muro. A reconstrução começa perto da sua casa, perto da sua família, perto da sua rotina, perto das suas decisões diárias, perto dos seus hábitos diários, perto dos seus relacionamentos. Toda a reconstrução vai começar por aí. A espiritualidade que não funciona dentro de casa não vai funcionar lá fora. Não vai funcionar. Isso não é acusação, irmãos, isso é um chamado. É um chamado para nós olharmos e repararmos, porque Deus pode começar uma reconstrução nacional, no Brasil, mas Ele vai começar com pessoas que levam a sério o altar no secreto. Deus vai começar com pessoas simples como nós. Fica pensando que 513 pessoas sentadas numa sala lá vão resolver É a gente que resolve, somos nós, debaixo da mão de Deus. Quinta verdade, a obra reuniu pessoas diferentes em torno de um mesmo propósito. Pessoas completamente diferentes no mesmo propósito. Tinha ourives, tinha um perfumista. O que tem a ver o ourives com o perfumista? Irmãos, um marceneiro com um cara que mexe só com ouro, outro que mexe só com perfume. Tinha sacerdote, tinha gente de todo jeito. Pessoas completamente diferentes entre si e todos tinham o mesmo propósito. Neemias fala de sacerdotes, levitas, ourives, perfumistas, governador, comerciante, porteiro, morador de Jericó, morador de Tecoa, filhos, filhas, famílias, gente, mulheres envolvidas na obra. Isso é assim, quando ele fala isso, você precisa entender que é uma afronta. Não era permitido a mulher fazer isso. Mulher era apenas um objeto lá. Lembrem disso. Era uma sociedade paternalista. Mulher não tinha voz, não podia fazer. Agora elas estão no meio da obra. Imagina um cara carregando tijolo, vai falar assim, pega esse tijolo e põe ali. Já pensou? A mulher dando volta para o cara, quando é que ele coloca a pedra, o cara carregando, 2 caras carregando a pedra. Não, se você vai em Jerusalém ainda, amém? Seu coração arde quando eu falo você em Jerusalém? Eu te convido aí um dia comigo, amém? Nós vamos um dia. Você está achando que é pedrinha no tamanho de um tijolinho? Tem pedra lá de 50 toneladas, irmãos. Tem pedra que tem 50 mil quilos. Você já pensou nisso? Tem pedra que tem 2 toneladas, tem pedra que tem 1 tonelada. Você já pensou as pessoas tentando carregar e uma mulher falando assim, é mais para lá, mais para cá. Dá vontade de soltar a pedra, deixa cair em cima dela. É assim? Naquela época era. Mas você vê mulher quebrando o paradigma e lá trabalhando. Sabe por quê? E sabe por que tem mulher fazendo muita coisa hoje? Porque os homens pararam de fazer. Elas simplesmente ocuparam o espaço que os homens não pararam de fazer. Alguém tem que fazer. Sim ou não? Então Neemias mostra isso. Não era só trabalho de pedreiros, não era só responsabilidade de sacerdotes, não era só missão de líderes, não. Era uma convocação coletiva, gente de todo tipo. Todas as pessoas estavam ali trabalhando. Quando o propósito é grande, não tem ninguém que é pequeno para participar. Todos podem participar. Até as criancinhas. Pega as crianças do castelo e fala assim, meninos,
Agora, todo culto, vocês vão orar pela construção da igreja. Qual oração que vocês acham que tem mais poder? A nossa aqui ou a deles lá? Vocês já pensaram nisso, irmãos? Jesus falou assim, o reino do céu é deles. Não, para você entrar no reino do céu, você tem que fazer um esforço. As crianças já estão lá dentro do reino, conversando direto com o rei. Senhor Jesus, abençoa, a gente quer construir a igreja. Vocês já pensaram o poder que tem essa oração? Então, irmãos, o propósito é grande. E até a menor criança da nossa igreja, ela tem uma função. Ela tem um propósito. Deus usa pessoas diferentes, histórias diferentes, habilidades diferentes, níveis diferentes de maturidade. Deus usa funções diferentes, todos conectados com o mesmo propósito. Todos temos uma mesma visão. E a beleza desse livro, desse capítulo, está exatamente nisso. Diversidade. Todo mundo diferente, mas não tinha divisão. Não existia divisão. Na verdade, vão acontecer algumas coisas que a gente vai lá para frente, mas isso fala muito com a igreja, porque a igreja não pode ser um auditório de espectadores. A igreja precisa ser um corpo vivo, porque é isso que Paulo fala em Coríntios. Nós somos um corpo vivo formado por vários órgãos e membros, cada um com uma função. Cada um tem... O olho não pode falar com a mão assim, mão, não funcione. Porque se uma hora que o olho coçar, a mão vai falar assim, não vou também não. Você falou para não funcionar, não vou coçar você não. Né? Então não existe. A Bíblia fala que todos nós, a palavra mostra que todos nós temos uma função. Não é um local onde poucos trabalham e muitos assistem. A igreja é um local onde todos trabalham. O apóstolo Paulo mostrou isso de uma forma muito poderosa. A obra de Deus, ela não avança quando todos fazem a mesma coisa. A obra de Deus, ela avança porque todos fazem a sua parte. Cada um tem uma parte, cada um tem uma missão. A reconstrução precisa de cantores, de intercessores, precisa da pessoa que está lá na porta recebendo, precisa do discipulador, do recepcionista, do evangelista, do servo, dos contribuintes, dos conselheiros, precisa de gente voluntária, precisa de pai, precisa de mãe, precisa de adolescente, precisa de tudo, cada um na sua parte do muro. Tudo isso acontece quando cada um de nós está na sua parte. Eu deixei a sexta verdade, nem todos quiseram se envolver. Neemias 3,5 fala dos tecoitas. Neemias 3,5, ao seu lado repararam os tecoitas, porém seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Olha a coisa. Nem todos aderiram à reconstrução. Nem todos vão readerir, nem todos vão aderir e vão trabalhar. É normal. Porque tem alguns que se acham importantes demais para fazer alguma coisa. Importante demais para receber uma ordem, orientação, mas aqui tem uma advertência espiritual. O orgulho, ele encontra uma desculpa para não colocar a mão na obra. Quem tem muito orgulho dando desculpa é só para não pôr a mão na obra. É porque não quer fazer algo, é porque não quer agir. Os nobres não se sujeitaram, eles não quiseram servir, não aceitaram se envolver. Talvez eles achassem que o trabalho era simples demais, ou que fosse pesado, achassem que a tarefa para o status deles não era digna para eles, mas o texto registra a omissão deles. Isso mostra que Deus também registra ausências. Isso que eu quero dizer para você hoje. Deus registra as ausências. Ele registra as vezes que você se ausentou daquilo que você tinha que fazer. Ele mandou Neemias colocar isso, o Espírito estimulou Neemias a escrever isso, porque Paulo diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, sim ou não? Ela é inspirada, o Espírito inspira Neemias para escrever isso, para dizer assim, olha, os tecoitas, os nobres, ele não falou de todos, os nobres, os que se achavam os bambambam, os cabeções, eles não se submeteram, eles não fizeram. Deus falou assim, anota isso, registra isso. Deus registrou quem trabalhou, mas também registrou quem não quis se sujeitar. Isso é sério, porque na obra de Deus a ausência também comunica, omissão também fala, indiferença também tem consequências. Tem pessoas que não derrubam o muro, mas também não ajudam a reconstruir. É o que não fede nem cheira, né? Assim a gente fala. A neutralidade deles virou uma forma silenciosa de resistência. Eu sou neutro, eu não faço, não desfaço, fico ali. Porque nem todo opositor, irmãos, está do lado de fora. Nem todo opositor. Tem opositores que estão dentro. E eles estão fazendo alguma coisa? Não, eles só se recusam a servir. Eles só se recusam a trabalhar. A reconstrução revela corações. A reconstrução, irmãos, quando você vai reconstruir, você vai fazer alguma coisa com a visão, você mostra quem que ama a visão. Você mostra quem apenas
ama o conforto, você mostra quem tem aliança, quem tem opinião, quem quer somente nome, quem quer serviço. Mas Neemias 3:27 fala que dos tecoitas, eu falei que foram falados 2 vezes, fala que eles apareceram reparando o muro em outro trecho. Enquanto os nobres se recusaram, eles fizeram a parte deles e depois foram ajudar outros a fazerem a outra parte. Olha que interessante, havia nobres de um grupo que não trabalharam. Aquele povo simples que trabalhou, eles fizeram a parte deles e ainda foram lá do outro lado, no versículo 27, ajudar outro grupo. Enquanto os nobres se recusam, o povo simples faz mais do que esperado. A falta de comprometimento de alguns não pode paralisar a fidelidade de quem decidiu trabalhar. Se você decidiu trabalhar, esquece o que não quer, vai fazer, porque Deus não precisa esperar nobres se sujeitarem. Irmãos, vocês acham que nós vamos fazer grandes coisas nessa cidade quando Deus apenas trouxer nobres para nós? Para nós, não. As pirâmides do Egito não foram feitas por faraó, foram feitas por escravos, por pessoas pequenas. Estão lá até hoje. Grandes coisas são feitas por pessoas comuns, por pessoas simples. Deus vai usar pessoas de todo tipo, com certeza. Mas são pessoas como nós, que vamos pôr a mão na massa e vamos reconstruir. Você não precisa esperar nobres virem na frente para você fazer alguma coisa. Você não precisa esperar todos te apoiarem. Você não precisa esperar as pessoas entenderem. Você só precisa ser fiel naquilo que Deus te falou. Só precisa disso. A 7ª verdade. Alguns fizeram mais que a sua parte. Eu falei dos tecoitas. Fizeram mais do que a parte deles. Fizeram a parte deles e foram fazer a parte do outro. Isso mostra uma disposição além da média. Porque tem gente que chega e fala assim, qual que é o mínimo que eu preciso fazer? Tem gente que fala assim, eu preciso fazer, qual que é só a minha parte? Fala para mim. Mas tem gente que chega e fala assim, onde mais eu posso ajudar? São essas pessoas que Deus está procurando. Onde mais eu posso fazer alguma coisa? Essas pessoas carregavam um espírito diferente. Quem ama o propósito não faz as coisas por obrigação. Vai fazer as coisas por pertencimento, por amor. Quando você entende que a obra também é sua, você não espera ser empurrado para fazer. Você simplesmente está fazendo. Quando você entende que essa cidade onde nós vivemos também é sua, você não abandona o muro porque a tarefa ficou difícil. Você continua fazendo, porque a reconstrução precisa de gente que faz mais do que o mínimo. Precisa de gente que faz mais que o mínimo, não por vaidade, não é por competição, não é para aparecer, mas porque entendeu a urgência do momento. Você entendeu o que tem que ser feito. E não dá para ficar esperando o outro. Você vai simplesmente fazer. 8ª verdade, a reconstrução exige unidade, mas não uniformidade. O que é isso? Todo mundo trabalhando. Mas nem todo mundo está fazendo a mesma coisa. Cada um está fazendo a sua parte. Todo mundo fazendo um pouco do que tem que fazer. Irmãos, o castelo fica limpinho. As crianças estão indo. Poucos sabem que 2 irmãs vão às 5 horas da manhã limpar o castelo. Ninguém vê isso. A igreja está sempre limpinha. Eu amo a nossa igreja. Eu acho a nossa igreja muito arrumadinha. Eu amo esse espaço, muito bem cuidado. Poucos sabem que tem 3 irmãs que vêm aqui limpar. Que tem o maior zelo, o maior cuidado. A gente não olha isso. A gente só quer chegar e achar um ambiente arrumadinho. Mas poucos valorizam os mínimos detalhes. É um lixo que se você deixar, daqui a pouco tem um rato. É um alimento que você deixar, um outro roedor vai entrar e atrai, porque entra o roedor atrai uma cobra. Você entende isso? Mas tem pessoas cuidando dos mínimos detalhes, cuidando das pequenas coisas. Um reconstrói a porta, o outro conserta um trecho, o outro coloca os ferrolhos, o outro vai colocar as trancas, um fica junto da torre, um fica na frente da sua própria casa. A unidade do reino, ela não nasce de tarefas iguais, ela nasce de propósitos que se convergem. Todo mundo com um propósito, mas o centro do nosso propósito é fazer aquilo que Deus nos mandou. Uma igreja saudável, nem todo mundo faz a mesma coisa, senão todo mundo quer pregar. Como se isso fosse a melhor coisa que você pode fazer na igreja. Jesus falou assim, aquele que quer ser o maior, seja o que mais serve. Mas eu fico revoltado quando eu chego na igreja, vai ter um jantar, uma coisa, e todo mundo fala assim, não, o primeiro da fila tem que ser o pastor, o primeiro a servir. Irmãos,
tem que ser o que serve. O pastor tem que ser o último da fila. Enquanto todos não comerem, ele não come. Não é possível que isso que eu aprendi no exército não serve no reino. Nós não somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui para servir. Se eu quiser ser o maior, eu tenho que ser o que mais serve. Meu lugar é o último da fila. A última festa que nós fizemos, enquanto todo mundo não comeu, não tive coragem. Aliás, eu peguei um torresminho, porque eu sou doido com torresmo, gente. Eu teve uma hora que eu fui lá, eu peguei um torresminho, mas todo mundo servindo, de alegria. É alegria minha, alegria da pastora. Nós vemos todo mundo, a casa cheia, todo mundo comendo, todo mundo servindo. Isso é reino, onde não tem ninguém melhor que ninguém. Não existem privilégios. Foi isso que o nosso mestre nos ensinou. Irmãos, o ministério, as coisas do Senhor, exigem de nós humildade para entender que a minha parte é importante, mas não é a única parte. Eu tenho uma parte, você tem uma, cada um de nós tem um pedaço. E a parte que Deus colocou diante de você é necessária. Mas ela só faz sentido se você conecta na parte do seu irmão. O que nós lemos? Junto dele, do outro lado, fulano. Depois dele, fulano, e vai contando as pessoas que estavam lado a lado. Só funciona quando nós estamos conectados uns aos outros. Senão não faz sentido. E Neemias, ele fala de várias portas, na verdade ele fala de várias portas e cada uma delas fala de uma aplicação espiritual. Primeiro, a porta das ovelhas, eu já falei para vocês, era uma porta onde as ovelhas eram levadas para serem lavadas e preparadas para o sacrifício. Isso mostra para nós o culto, a restauração da adoração, isso mostra para nós a restauração do coração pastoral, isso mostra para nós que a igreja não pode ser apenas uma estrutura, mas um local de cuidado. Isso é a porta das ovelhas. Porta dos peixes para restaurar a sua missão. Jesus falou assim, vinde após mim, Mateus 4,19, eu farei de vocês pescadores de homens. Deus não te chamou para preocupar só com números, encher a igreja, mas para fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. A igreja reconstruída não vive apenas para dentro, ela se levanta para alcançar os que estão lá fora. Todo muro restaurado precisa ter portas abertas para a missão do Senhor. Porta velha, olha, falou da porta velha, restauração dos fundamentos. A palavra é a mesma, ontem, hoje e eternamente, ela não muda. Não adianta tentar ficar adaptando a Bíblia não, viu meu irmão? Não adianta, a porta velha mostra aquilo que é antigo, que é essencial, aquilo que é fundamental. Nem tudo que é antigo é ultrapassado, tem princípios que não são ultrapassados, tem fundamentos que não podem ser removidos. Cristo é o meu fundamento. Você não pode fazer nada sem que Cristo seja o fundamento, a pedra angular, a pedra que sustenta. Não adianta procurar outro fundamento. Não é dinheiro, não é saúde, não é nada. Somente Cristo. Todas as outras coisas precisam vir após Cristo. Oração ainda é fundamento. Oração é fundamento, a palavra ainda é fundamento, santidade ainda é fundamento, comunhão da igreja é fundamento, são estruturas que sustentam, família é fundamento, cuide da sua família, fidelidade ainda é fundamento. Uma geração que despreza fundamentos antigos está construindo algo frágil, está construindo coisas, cidades, casas, nações frágeis, se não tiver isso como princípio, como fundamento. Porta do vale. A porta do vale, ela é interessante porque ela fala sobre profundidade, não é assim? Montes e vales. Fala de processos, de quebrantamento, fala de coisas que nem sempre vão acontecer no alto da montanha. Nem todas as coisas acontecem no alto. Tem coisas que acontecem aqui embaixo, na restauração da nossa humildade. O vale nos cura da arrogância. O vale nos lembra que nós não somos autossuficientes, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale tira de nós toda a autossuficiência. Ele falou, não temerei porque tu estás comigo. Ele não falou assim, eu vou porque eu sou forte, que matei o leão, matei o urso. Não, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. Porta do lixo, restaurar a limpeza, tirar o sujo, tirar pecados ocultos, tirar amarguras antigas, tirar vícios emocionais, tirar hábitos que matam a nossa alma. Porta da fonte, restauração da vida espiritual. Jesus falou assim, quem crê em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos restaurar a fonte. A porta das águas é a restauração da palavra. Neemias fala sobre a porta das águas. Foi lá que Esdras, depois de tudo pronto, ele lê ao povo, ele lê a lei para o povo. Isso mostra para nós o quanto que a palavra é importante. A palavra é o nível que alinha o nosso muro. A palavra é um nível que coloca o nosso muro na sua posição. E a última verdade. Eu quero ficar aqui nessa última verdade. Deus conhece nomes, conhece partes e conhece os esforços. Neemias é cheio de nomes difíceis. Muitos deles aparecem só ali. Nunca mais você vai saber desses nomes. Tem nome que você nem coloca no seu filho ali. Né? Porque o Espírito Santo, eu pergunto, né, por que ele preservou esses nomes? Por que ele estimulou o Neemias a escrevê-los? Porque Deus não esquece quem trabalha na reconstrução. Deus não esquece. Homens, mulheres que talvez fossem desconhecidos para a história, se tornaram conhecidos ali no registro sagrado, porque eles serviram a Deus num tempo de restauração, num tempo de cumprir uma ordem de Deus. Isso é perfeito, porque talvez homens não vejam o seu esforço, talvez as pessoas em sua volta não vejam o seu esforço, talvez os seus líderes não vejam o seu esforço, os seus chefes não vejam, mas Deus conhece exatamente a parte do muro onde você trabalhou. Deus sabe o nome de quem está servindo em silêncio. Deus sabe o nome de quem intercede quando não tem ninguém vendo. Deus sabe o nome de quem chega cedo e sai tarde. Deus sabe o nome de quem cuida das crianças. Deus sabe o nome de quem está abrindo a sua casa para uma célula. Deus sabe o nome de quem está ofertando com sacrifício. Deus sabe. Deus percebe isso. Ele sabe o nome de quem sustenta a obra dele com lágrimas. Tem gente com lágrimas sustentando. Deus sabe o nome de quem permanece firme mesmo quando está cansado. O capítulo é tão poderoso que mostra uma galeria de servos. O que nós vemos em Neemias 3 é uma galeria dos servos de Deus que cumpriram aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus estabeleceu. Se eu pudesse dar um nome para esse capítulo, seria a galeria dos servos de Deus. Não são celebridades, são reconstrutores. No reino de Deus, Deus honra os reconstrutores. Deus registra os serviços que a terra está ignorando, que as pessoas ignoram. Deus sempre vai registrar. E Deus não vai se esquecer. Não se esconda atrás de cansaço, de orgulho. Reconstrua em unidade. O muro não se levanta com espectadores. Neemias coloca cada um de nós diante de uma decisão. O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Vamos voltar ao lugar da oração, voltar à santidade, voltar ao lugar do discipulado. Tem uma parte que carrega o seu nome. Existe uma parte na obra dessa casa, dessa igreja, que tem o seu nome. Quando nós terminarmos a obra, vai haver uma parede que cada tijolinho vai ter o nome de uma família. Eu faço questão que tenha isso. Nós temos esse sonho. Quando você chega em Israel, você vai ver lá vários locais e tem o nome da família que participou ali, que construiu. E eu quero que tenha tijolinhos ali marcados, onde nós vamos colocar o nome das famílias. Isso vai ficar para a posteridade, para todo mundo saber que um dia uma família esteve ali e participou de algo. Estava ali, participou de uma construção. Existe uma geração que depende hoje, meu irmão, da sua resposta. Tem uma geração que depende da sua atitude. Tem uma geração que depende do seu movimento. E eu te pergunto, talvez você diga assim, mas a minha parte é tão pequena. Pequena para quem? Pequena para quem? Porque Deus apenas não está perguntando se você acredita na reconstrução. Ele está perguntando para você, você vai assumir a sua parte? A pergunta de Deus para você é, você vai fazer o seu papel? Você vai cumprir aquilo pelo que eu te chamei? Porque Deus nos chama para uma resposta. Tem 3 tipos de pessoas. Primeiro, pessoas que precisam consagrar novamente a sua vida para Deus. Tem pessoas que precisam de novo. A porta das ovelhas está esperando por você. Ela tem que ser restaurada. O altar precisa voltar a ser o centro da sua vida. A presença de Deus precisa voltar a ser prioridade. Segundo, tem pessoas que precisam reparar o muro diante da sua casa. Tem pessoas que precisam proteger a sua família, que está vulnerável. Talvez seu lar esteja exposto, talvez sua casa esteja com brechas emocionais e você precisa restaurá-las.
Terceiro, tem pessoas que precisam voltar ao serviço. Esse é o mais duro para todos nós. Você se afastou da sua parte do muro. Você fugiu da sua missão. Talvez por cansaço, por decepção. Muitos são por decepção. Por orgulho, por medo, por acomodação. Mas Deus está te dizendo, volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. E vai fazer o que Ele te mandou. Não pare. Porque tem pessoas que param para ficar assistindo. E Deus fala assim, para de ficar assistindo e vai fazer alguma coisa. Deus não te trouxe na igreja para ocupar uma cadeira. Deus não te trouxe aqui para ficar esquentando um banco de forma alguma. Ele te trouxe para fazer parte de uma reconstrução. Nem sempre Ele te chamou para fazer o que você quer fazer. Os tecoitas, os nobres, não quiseram fazer, rejeitaram. Deus falou assim, anota, mas também anota os que fizeram. Você acha que estava todo mundo ali fazendo muito satisfeito? Tem família que foi lá porque o pai mandou, falou, vamos todo mundo trabalhar aqui. E pronto. Porque alguém tomou posição, alguém liderou, alguém fez. E hoje, o chamado é simples. Senhor, mostra-me a minha parte do muro. Senhor, cura a minha omissão. Senhor, restaura a minha disposição. Estou cansado, nós estamos cansados, todos com problema, com dificuldade, com batalha, com luta, muita coisa, muita informação. Senhor, usa a minha vida na reconstrução. Nós queremos reconstruir a adoração do Senhor nessa cidade. Quem entende o seu lugar, para de viver como visitante e começa a viver como alguém que vai ter o seu nome escrito naquilo que Deus mandou fazer. Vamos ficar de pé? Vamos nos preparar para agradecer o Senhor. Porque hoje nós nos colocamos diante de Deus com humildade e obediência. Nós reconhecemos que muitas vezes a gente fica olhando para ruínas, quando Deus nos chama para fazer algo. Muitas vezes a gente percebe as brechas, a gente comenta as portas queimadas, a gente vê, a gente sente a dor, a gente percebe, mas a gente fica parado, esperando que alguém faça aquilo que é para nós fazermos. Hoje, em nome de Jesus, eu peço a Deus para despertar essa igreja, para restaurar em nós o senso de responsabilidade espiritual, restaurar em nós o amor pela obra, restaurar em nós a disposição para servir, restaurar a coragem para reconstruir, mostrar a cada um de nós qual é a nossa parte no muro. E ela é tão importante, que nós não ficamos escondendo com medo, que ninguém se esconda atrás de desculpas, que ninguém se esconda atrás de cansaço, atrás de orgulho, que ninguém se esconda atrás de indiferença. Que Deus comece a levantar os reparadores das brechas nessa casa. Que Deus comece a chamar cada um de nós para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque existe uma palavra poderosa que Deus tem para cada um de nós. E é tão poderoso que no capítulo, vou finalizar com esse capítulo para nós lermos, que Deus te chama de restaurador de brechas. Deus te chama de reconstrutor, de pessoas que vão fazer algo porque Ele colocou no coração e você ouviu a voz de Deus. Você não ficou escondido, você não ficou parado, você não deixou de fazer algo, você não deixou de fazer aquilo que Ele quer que você faça, mas você foi lá, trabalhou e se transformou naquele que cumpre a mensagem, naquele que cumpre a vontade do Senhor. Depois eu vou passar para você, mas nós vamos ler por último, o primeiro versículo de Neemias 3:1. Porque esse é o nosso chamado. Levantou, como que era o nome do homem? Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, edificaram a porta das ovelhas, a porta da adoração, a porta do serviço, a porta da entrega, a porta onde a ovelha chega para ser oferecida para Deus. Nós somos ovelhas do Senhor, somos servos do Senhor, somos entregues ao Senhor, seremos oferecidos para Ele, como Paulo fala, no nosso culto racional, nosso corpo, nossa mente como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Antes que nós cantemos, porque eu vou fugir, hoje eu vou servir na cantina, eu e a Sofia vamos para a cantina,
Então nós vamos orar. E se você quiser me abraçar, despedir de mim, vai lá na cantina, porque eu vou para lá agora trabalhar. Mas eu quero orar com você. Nós vamos cantar e louvar ao Senhor. Amém? Pai, nós nos colocamos agora na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, buscando de Ti, Pai, a cura, a restauração, buscando de Ti, Pai, o nosso posicionamento. Coloca em nós, Pai, a certeza. Coloca um GPS espiritual em nossos corações e em nossas mentes, para que nós reconheçamos o local onde o Senhor quer que estejamos. E assumamos, meu Deus, a nossa missão. Assumamos, meu Deus, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós invocamos o teu nome e pedimos, fica conosco, nos ajude nesta reconstrução. Nós temos uma cidade para reconstruir, temos uma igreja para reerguer e pedimos a tua mão, a tua poderosa voz, falando no coração e na mente de cada um, dizendo para nós, Pai, mova-se, mexa-se, faça a tua parte, restaure o altar, cuide da tua casa, cuide da tua família, restaure a adoração, me busque, deixe que eu seja o teu fundamento. Cristo te fala que Ele quer ser o seu fundamento, e em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir, fala com cada um de nós, e nos ajude nessa tarefa tão poderosa, nessa tarefa tão magnífica, que é trabalhar no teu reino, como filhos, como família de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia.